Olá, você que nos acompanha aqui na programação da TV Plan, e começa agora o programa Voto em Foco. Nas eleições municipais 2020 em Poços de Caldas, 9 candidatos disputam a vaga no Executivo de Poços. E para que você, eleitor, conheça cada um desses candidatos à Prefeitura, nós iremos entrevistá-los aqui na TV Plan. O programa Voto em Foco irá desenvolver perguntas para cada um desses candidatos com base em seus planos de governo. E diversos temas também serão levantados. A resposta, inclusive, será cronometrada para cada um desses candidatos. Mas antes, para nós inaugurarmos o programa Voto em Foco, eu recebo aqui já em nossos estúdios Antônio Carlos, ele que é chefe da Zona 350 eleitoral de nosso município, justamente para a gente trazer aos nossos eleitores os direitos e deveres e até mesmo para os próprios candidatos. Antônio, muito obrigado pela presença. Prazer estar aqui com você. Vamos ver o que a gente pode ajudar, né, um pouco nessa jornada aí da campanha eleitoral. Legal, e é aquilo, né? O ano eleitoral, ele ficou um tanto quanto lotado de informações, justamente devido à situação de pandemia, à situação do novo coronavírus. E por isso, mais e mais, as pessoas devem estar bem informadas, com fontes oficiais, né? Porque muitas mudanças estão previstas, a primeira dela a própria data, né? Que será no dia 15 de novembro e não em outubro, como estava previsto. Por conta dessa mudança da data das eleições, dia 15 de novembro, outras datas também foram alteradas, né? De agosto para cá, principalmente a data da realização das convenções eleitorais, do início de campanha eleitoral, registro de candidatura, algumas outras datas importantes, aí, prestação de contas, né? Para os candidatos que forem... dos candidatos, né, todos eles. Então, assim, é uma adaptação que teve que ser feita pela Justiça Eleitoral, por nós, servidores da Justiça Eleitoral, mas também que repercute na própria campanha, né, no próprio trabalho dos partidos políticos, na campanha eleitoral. E, além disso, a razão principal da mudança, né, que é o problema da pandemia, gerou uma preocupação muito grande, além de todo o trabalho que a gente faz na Justiça Eleitoral nesse período, da preocupação, né? Não só com as pessoas que trabalham com a gente, mas também, principalmente, com os eleitores, né? De como é que vai ser o procedimento aí durante a campanha, como é que vai ser o procedimento, o próprio procedimento que está sendo feito agora no atendimento a essas pessoas no cartório eleitoral e no dia das eleições. Legal. Para a gente ressaltar também, né? Essas dúvidas que vão surgindo, hoje em dia o próprio... as zonas eleitorais, isso em âmbito federal, já tem feito um trabalho de divulgação massivo, né, no sentido de poder informar bem o eleitor, para ele entender como que ele deve fazer, como que ele deve prosseguir a partir de agora também, né, Antônio? Isso. A preocupação maior no momento é permitir que o processo eleitoral flua de uma forma tranquila, mas segura, né? Então, assim, em relação aos eleitores, nós temos muita procura para resolver várias situações. Muita gente acha que ainda pode transferir o título e não pode mais, não tem jeito, né? Por exemplo, pessoas que estão, às vezes, com algum problema de quitação eleitoral, está precisando da quitação eleitoral, está indo ao cartório. E o cartório está fechado, né? A recomendação do TRE e do TSE é não abrir por enquanto. A gente tem uma fase de adaptação de acordo com a situação da pandemia, né? A situação que permitir, aí o TSE autoriza a abertura. Aí o nosso grande trabalho tem sido através principalmente sempre de notícias pela imprensa, afixando cartazes lá no cartório e pelo telefone, por e-mails, a orientação dos serviços, né, que podem ser feitos via internet, né, através do site. Por exemplo, a retirada de certidões, né, os eleitores podem tirar tudo pela internet. E a regularização de situações, por exemplo, pagamento de multas para ter a quitação eleitoral, por exemplo, para tirar um passaporte. Né? A pessoa pode fazer o pedido e o encaminhamento da guia paga por e-mail, né? A gente recebendo no cartório, a gente recebe essa informação, confere e o lançamento no registro da pessoa, no cadastro eleitoral, é imediato e logo depois ela tem esse serviço atendido, né, vamos dizer assim. Tá certo. Você tocou num tema que eu acho que nesse ano vai ser bastante evidente, que é justamente a questão das pessoas que não vão votar
devido à situação de pandemia, né? Que nós temos a obrigatoriedade do voto, isso em âmbito federal, mas temos a questão da justificativa, né? Como é que ficam as pessoas, por exemplo, idosas, grupo de risco e tudo, que entendem prudente em não sair de casa ou de não votar propriamente? O protocolo sanitário que o TSE elaborou juntamente com 3 órgãos aí da área da saúde, né? Ele prevê a orientação para os eleitores no dia da votação não saírem de casa sem máscara. Já sai de casa com máscara, né? Quem puder ir. Não levar crianças, né? E exatamente já com tudo decidido, já a caneta para assinar, a colinha, né, com os candidatos que ela escolher, não precisa ficar mexendo com papel, pegando papel na rua nem nada, já sai com a colinha em casa. No dia vai ter a higienização, tanto para entrar quanto para sair, para usar a urna. Agora, essas pessoas que já são do grupo de risco, qualquer pessoa que já no dia da eleição tiver algum tipo de sintoma, né, perceber que não está bem, né, a recomendação é não ir, né, não ir, porque aí em primeiro lugar, a questão da saúde, da própria saúde. A justificativa, nesse caso, ela pode ser feita posteriormente, né, exatamente, também por e-mail. A pessoa apresenta a justificativa, dizendo que ela estava com aquele sintoma. Se tiver comprovantes, por exemplo, atestado médico, fica melhor, né, a situação. Aquelas pessoas, as justificativas de quem estiver aqui em Poços de Caldas, mas não for eleitor aqui e quiser justificar na sessão, no dia, eles vão ter a opção de justificar por um aplicativo baixado no celular, chamado Justifica, né? Ele tem um geolocalizador, então a pessoa, por exemplo, é eleitor de São Paulo e está aqui passeando no dia da eleição, né? Ele não precisa procurar uma sessão eleitoral para justificar, ele baixa o aplicativo no celular dele e ali já faz a justificativa, ela já é lançada no sistema, no cadastro eleitoral, e ele já fica, inclusive logo depois ele pode até conferir a quitação eleitoral, né? E aqueles que não conseguirem fazer nenhuma coisa nem outra, por um motivo ou outro, resta a multa para regularizar a situação dele, né? Sim, é uma multa até um valor bem baixo também. A multa é estipulada, né, no Código Eleitoral e também por resoluções do TSE, e ela é em torno de R$ 3,50 por eleição. Com certeza. Mas, gente, estamos incentivando para que você faça o seu voto, mantendo a saúde, e até nesse tema que eu já quero entrar, recentemente, né, foi divulgado pelo próprio tribunal também o quesito dos deveres, né, direitos e deveres dos próprios eleitores e também dos mesários ali, né? Eles terão álcool gel disponível, existe a obrigatoriedade da utilização das máscaras por parte de eleitores e mesários, e até o lance da caneta, né? Um incentivo para que todos levem a sua caneta para fazer a assinatura ali, né? Isso, são assim, instrumentos, né, pessoais, né? Pessoais, quase que equipamentos de proteção, né? Então, assim, individual mesmo. A próprio uso da caneta, a pessoa, por exemplo, ir de máscara, né? Lá as sessões, elas vão ter álcool em gel, vai ter demarcação no chão para manter o distanciamento tanto na fila dos eleitores quanto na presença dos mesários. Os mesários vão ser colocados em mesas separadas, né? A orientação é eles não fazerem mais aquelas mesas juntas, né? A apresentação da identificação não vai ser necessário a pessoa entregar o documento para o mesário, né? Basta ele mostrar o documento, o mesário tendo alguma dúvida, ele estica o braço, mostra, se precisar tirar a máscara momentaneamente, né? Ele tira e já põe, só para efeito da identificação, né? A questão do comprovante de voto, né, que sempre foi assim, uma preocupação muito grande do eleitor pegar o comprovante e o mesário entregar, né? Esse ano, além da biometria, que não vai precisar, né? Muita gente ainda acha que vai precisar da biometria, a biometria esse ano vai ser dispensada. A dispensa da biometria permite agilizar a votação, quer dizer, o eleitor vai mais rápido, né? Vota e sai da sessão, além de não ter o contato lá com o visor, né? E o comprovante é facultativo, a pessoa não precisa pegar o comprovante, né? Só se precisar. Então ele vai manifestar para o mesário, eu quero o comprovante. Mas se ele não pedir, o mesário não vai se preocupar em entregar para ele. Agora, é interessante isso também, né? Porque o novo, ele gera realmente a dúvida, né? Muitas vezes. Então,
É essa questão que eu já ia entrar nesse mérito, né? Primeiro, qual documento eu devo levar? E segundo, se a pessoa então solicitar que você abaixe a máscara para consultar ali se a foto bate com o documento, é normal, né? Algo específico para a eleição por conta da situação do Covid-19 e a máscara. Né? O problema é o seguinte, o documento de identificação, ele obrigatoriamente tem que ser um com foto, né? Documento sem foto é impossível, né? Você vê que é a própria pessoa. Então, assim, acontece muitas vezes nos nossos documentos pessoais já ter 10, 5, 6 anos, sei lá, né? Um bom tempo já Tava sem barba, tava careca e então, tudo, assim, né? gerou um pouco de dúvida na identificação. O mesário tem essa prerrogativa, né? O presidente da sessão, de pedir, lógico, mantendo o distanciamento, né, para o eleitor baixar rapidamente a máscara. Ele verificou que é aquela pessoa mesma, a pessoa já repõe, né, a máscara e fica liberado para fazer a votação. Um detalhe também que os mesários vão ser orientados, a gente vai orientar também, em relação ao fluxo do eleitor dentro da sessão. Né? Ela está sendo montada de uma forma que o eleitor não fique transitando muito dentro da sessão. Ele vai, apresenta-se, assina, se ele precisar do comprovante, ele já pega o comprovante, o presidente, identificando ele corretamente, já libera a urna para ele votar, ele vota e já vai embora. Né? Ele não precisa voltar a pegar o documento de identidade novamente, que antigamente ficava com o mesário até ele voltar, não. É um fluxo bem rápido. Até para evitar que o outro eleitor cruze com ele também. Além disso, esse ano a gente tem a votação para 2 cargos, né? Para vereador e para prefeito. É diferente da eleição passada, que nós tivemos muitos cargos, então demorava bastante, dava bem mais a votação. Esse ano, o fluxo tende a ser bem rápido, né? A entrada e a saída do eleitor nas sessões. E de qualquer forma, falando deste tema, né? Muita gente fica na dúvida, o que eu posso levar? Eu posso levar um santinho, posso levar uma colinha, o que é permitido, né? Para que a pessoa, nesse sentido de agilizar mesmo o voto, né? Ela já olha o número para quem não decorou e já coloca rapidinho e sai dali, né? A colinha, a gente até sugere, nós até incentivamos, sabe, a colinha. Não é o santinho pessoal, claro, se a pessoa tiver, né? Sim. Mas a colinha é interessante porque ela facilita até para agilizar, né? Para ela mesmo já não ficar em dúvida e tal. Todas as sessões têm o quadro, um cartaz, né, da Justiça Eleitoral com todos os candidatos, números, partidos e nomes, nome de urna, né? Para a pessoa ficou em dúvida, ela tem como localizar no quadro o candidato, o número do candidato que ela escolheu. Mas a gente sugere que a pessoa já vá com essa colinha, use na hora de votar, né, de digitar os números lá, guarda e vai embora. Né? Deixar lá na urna, os nossos mesários são sempre orientados a irem lá na urna, na cabina de votação, né, para ver se não tem nenhuma colinha, que aí não pode. A pessoa levar e depois voltar com ela para casa não tem problema nenhum. Bacana. Sobre também a higienização, vai ser feita uma higienização assim, constante da própria urna devido ao toque da tela ali e tudo mais? Como é que vai ser? Então, a orientação técnica em relação à higienização da urna é para não se fazer nenhum tipo de higienização com álcool na urna, porque ela pode ficar inoperante. Pode danificar o equipamento. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, igual, por exemplo, a orientação de pegar numa maçaneta, no corrimão. Você não fica o tempo todo Você limpa a mão, né? Limpa a mão, exatamente. O eleitor vai chegar, ele vai ter o álcool em gel disponibilizado para ele limpar as mãos, passar nas mãos. Depois ele vota, depois de votar, depois de digitar os números, né? Ele novamente higieniza as mãos, para evitar que qualquer tipo de contágio, né? Porque na verdade é o ato de levar a mão contaminada à boca, ao nariz, né? Que pode transmitir a doença, né? Então, assim, ele higienizando antes e depois é uma forma que encontraram aí de minimizar, né, esse risco de contaminação. Bacana. Bom, bem interessante. A gente está fazendo quase que um passo a passo do voto aqui, que é bem legal para a gente poder explicar e elucidar para todo mundo. E já que nós estamos, então, dentro da sessão nesse momento, muitos mesários, né, nós temos mesários voluntários ou outros mesários também, eles estão com, até não sei se a palavra é essa, mas um certo medo, né, para poder trabalhar nas eleições nesse ano. Como é que a gente está em questão de mesários voluntários, né? Tivemos uma queda.
porque as pessoas estão receosas, ou aqueles que foram convocados? Como é que a gente está nisso tudo? Nós temos, sim, muitos mesários, principalmente os mesários que são do grupo de risco, né? Nós temos muitos mesários com idade superior a 60 anos, né? Tem alguns mesários. Então, eles, à medida que eles foram convocados, eles estão se apresentando, né? Se manifestando, e aí nós estamos tendo que trabalhar com a substituição. Né? Muitos que foram convocados estão, lógico, com a preocupação, mas eles já estão tendo também um treinamento. O treinamento deles está sendo todo virtual. O TSE criou um EAD, né? um ensino à distância, e também um aplicativo chamado Mesários, para ser baixado no celular de cada um deles, bastante focado nessa questão aí da higienização, do cuidado sanitário, né? Está com bastante orientação a esse respeito, justamente para deixar os mesários com o máximo de segurança possível, né? E eles, inclusive, eles têm outras recomendações além dos eleitores, né? Por exemplo, utilizarão aquele face shield, eles vão todos tem a eles troca vão usar das máscaras, né? Sim, sim, de 4 em 4 horas a orientação é que seja trocada a máscara, eles vão receber a máscara para ter a troca também, né? A superfície, né? Tem toda uma orientação em relação, por exemplo, à questão do uso das cadeiras, das mesas, né, que eles vão trabalhar, está sempre podendo higienizar durante o dia. A questão, por exemplo, dos locais de votação, nós vamos deixar, por exemplo, banheiros só para eles, né? O público não vai poder usar os banheiros das escolas. É outra orientação que a gente também faz para os eleitores, não ficar pensando que vai poder usar banheiro e bebedouro dos locais de votação. Eles vão estar interditados porque é muita gente, né, com possibilidade de uso. Então, só os mesários mesmo que vão ter possibilidade, porque eles vão estar trabalhando ali o dia inteiro. Então, assim, foi ao banheiro, a orientação dele é fazer a higienização, né, retornou para o local de trabalho, para a mesa, cadeira, fazer a higienização também. A questão da alimentação, sempre ter esses cuidados também com a higienização. Então, assim, todas essas orientações estão sendo passadas para eles por meio desses instrumentos de treinamento virtual que o TSE criou. E falando até dos direitos dos próprios mesários, né, como é que funciona, né? Aqueles que são mesários, eles, além de receber uma alimentação, tudo certo, um valor e tudo, como é que funciona tudo isso? Eles têm direito a um benefício alimentação, esse ano é R$40. Eles vão receber através de um cartão digital, é um cartão do Banco do Brasil, não vai ser também dinheiro, né? E, além disso, para cada dia trabalhado, por lei, eles têm direito ao benefício de 2 folgas no local onde eles trabalham, né? O treinamento, mesmo sendo virtual, também vai dar esse direito, desde que ele seja concluído, né? O treinamento é feito por fases, ele só conclui se concluir a fase anterior, só chega ao final se concluir todas as fases, e concluindo o treinamento, ele também terá direito, isso é a lei das eleições que prevê, né, a essas 2 folgas aí pelo treinamento e pelo dia da eleição. Tem as horas computadas aí também nesse treinamento virtual e tudo, sim, né? Sim. Legal. É interessante porque muita gente talvez tenha vontade, tenha interesse, mas não sabe muito bem como funciona. Como é que é? É claro que agora já não dá mais tempo para um mesário, mas vamos colocar aí para a próxima eleição, daqui 2 anos e tudo. Como é que você dá tempo sim. Dá tempo sim? Dá. Então como que é? O mesário voluntário é uma grande campanha, né, que o TSE, os TREs, os cartórios eleitorais fazem, porque muita gente quer ser mesário, né? É uma atividade interessante. Então, assim, quer participar do dia da eleição, de toda essa movimentação, né? Quer conhecer e tudo. Então, assim, a inscrição, né, de mesário voluntário pode ser feita pelo site do TRE, tem um link específico para lá. Ali está escrito mesários e depois abre um formulário que ela preenche com os dados dela. E ela pode também mandar para a gente, para os nossos e-mails, né, o nome com os dados pessoais dela, para a gente incluir lá como mesário voluntário. Ainda dá tempo sim, porque a gente ainda tem a possibilidade de ter que substituir muita gente ainda, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas que queiram trabalhar, estejam dispostas a trabalhar, né, para substituir essas que não podem trabalhar este ano. Interessante. Antônio, falando um pouco do dia da eleição propriamente dito, nós já temos a questão dos horários, o escalonamento que será feito e alguma
prioridade por faixa etária, por grupo de risco? Como é que a gente está nesse sentido? O horário eleitoral, o horário da votação, ele foi antecipado em 1 hora, ele foi aumentado, na verdade, em 1 hora. Né, normalmente a sessão é aberta às 8 horas, né, para começar a votação, e esse ano vai ser aberta às 7 horas. Do horário das 7 horas até as 10 horas, a preferência vai ser para o pessoal do grupo chamado mais idoso, né? Pessoal acima de 60 anos. Então, assim, estatisticamente, esse horário foi escolhido, assim, porque estatisticamente o TSE já viu em todo o Brasil, a parte da manhã é o horário, o período mais procurado por essas pessoas. Né? No final da tarde, houve um problema em relação, se fosse ampliar no final da tarde, houve um problema em relação a muitos lugares no Brasil que ficam mais isolados no final da tarde e problemas também de locomoção. Né? Meios de transporte, eles encerram um pouquinho mais cedo. E, então, diante dessas circunstâncias, houve esse entendimento que o ideal seria iniciar às 7 horas da manhã. Não significa, né, que outros eleitores vão ser proibidos de votar, não. E nem que esses preferenciais não possam votar durante o dia. Né? Mas a preferência, esse horário vai ser preferencial para eles, né, vamos dizer assim. É interessante, eu acho que é legal poder conscientizar, né? Talvez em todos os aspectos, tanto a esse público prioritário, que não deixa de ser um grupo de risco, quanto para as outras pessoas, né? Vamos optar, então, você que não é grupo de risco, você que não tem mais de 60 anos, em votar em outro horário, né? Para que as outras pessoas consigam fazer a votação mais isoladamente. Né? Legal. Falando ainda do dia da eleição, como é que vai ser a própria equipe, falando em nome da 350, da Zona Eleitoral 350, mas também nessa parceria junto à Zona 222, em questão desse trabalho até fiscalizatório, né? Porque a gente tem alguns crimes eleitorais registrados no dia, o mais clássico, né? Que infelizmente a gente registra muita questão da boca de urna e tudo, é sempre feito um trabalho específico no dia da eleição, né? No dia da eleição, né, é proibido fazer a campanha eleitoral e aí tem esse problema aí da boca de urna, né? Todos os locais de votação, ou seja, todas as escolas onde tem sessões eleitorais, onde os eleitores vão, sempre vai ter um policial, um policial militar, né? Ele não fica dentro da sessão, ele fica ali exatamente para manter a ordem, tanto da questão ali dos eleitores, trânsito, né? Mas também para atender esses casos, né? Porque pode acontecer, por exemplo, de um presidente da sessão, né, ou o administrador do prédio, que a gente chama, as pessoas que são colocadas para trabalhar no local de votação, né, que nós vamos ter em cada local de votação, em cada escola, nós vamos ter pelo menos uma pessoa ajudando os eleitores a localizar as sessões. E esse ano também a gente tem um coordenador chamado coordenador de acessibilidade, que é para ajudar as pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, a localizarem também a sua sessão. Mais um. E essas pessoas, eventualmente, podem, além dos eleitores, né, constatar que está havendo algum crime eleitoral, por exemplo, da boca de urna, né, algum tipo desse tipo, transporte, por exemplo, irregular de eleitores, alguma coisa desse tipo. Então, assim, levando ao conhecimento dos mesários ou dessas pessoas, eles vão também levar ao conhecimento do policial. Né? O policial já tem a orientação dos juízes eleitorais e do Ministério Público de como proceder, né? Em relação ao boletim de ocorrência, depois, posteriormente, a marcação de audiência, eventual prisão, né, do candidato ou da pessoa que estiver cometendo esse tipo de crime. Né? Então, assim, já tem uma orientação dada aos policiais nesse sentido. E até mesmo em questão virtual, né? Já a eleição há 2 anos atrás, nós tivemos um grande predomínio, né, das campanhas eleitorais em âmbito virtual e por isso também existe uma fiscalização online, né, desenvolvida aí desde agora já também, desde a campanha e tudo mais. De 2018 para cá, aí a questão das fake news que você deve estar falando, né? Em 2018 a Justiça Eleitoral foi muito atacada, né? Principalmente a questão das urnas eletrônicas, aí houve muita desconfiança em relação às urnas eletrônicas e tudo, com muita notícia falsa, né? Muita notícia falsa. E elas foram disseminadas de uma forma muito rápida e muito fácil, principalmente pelos grupos de WhatsApp, né? E isso gerou muita insegurança, foi um estresse muito grande.
para mesários, para nós da Justiça Eleitoral, foi bem pesado, porque no final das contas ficou comprovado que havia muita montagem, né? Muita montagem para tumultuar mesmo, e essas pessoas, inclusive, que foram responsáveis por esse tipo de coisa, responderam na Justiça, responderam processo criminal, né? Polícia Federal, Polícia Militar, Ministério Público, houve uma investigação bem grande e localizou rapidamente essas pessoas. A campanha que o TSE e os TREs estão fazendo agora está muito intensa, para os próprios leitores ajudarem a não disseminar esse tipo de notícia falsa, porque ela prejudica as outras pessoas, né? É como se a gente, por exemplo, fica disseminando notícias, a gente está vivendo uma pandemia, se a gente fica disseminando notícia falsa a respeito de curas milagrosas, pessoas que às vezes, por exemplo, aconteceu de tomar determinados produtos achando que ia curar e acabou tendo piorando a situação, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A campanha, o mote, na dúvida não compartilhe. Eu acho que ela serve para tudo, né? Sim. Serve para tudo. E a orientação, lógico, é sempre a imprensa, né, a imprensa oficial, a imprensa séria, está trabalhando exatamente no sentido de esclarecer essas notícias falsas, né? Então, qual que é a orientação? Você recebe uma notícia falsa, falando qualquer coisa, uma notícia falsa de um candidato, de um partido, de uma situação de uma sessão eleitoral, de uma urna, já não vai distribuindo aquilo sem saber o que é, né? Procura primeiro um órgão de imprensa sério, né, que ele vai saber se aquilo ali é verdade ou não. E, aliás, ele tem mais condição de investigar, né, a autenticidade daquela informação do que, às vezes, uma pessoa que não tem, por exemplo, repórteres espalhados no Brasil inteiro, acesso a sites, né, de informação correta. O próprio TSE está montando, já tem montado grupos específicos para monitorar esse tipo de problema, né, com assessoria, com a participação até das próprias redes sociais, né? As próprias redes sociais estão trabalhando no sentido de inibir isso aí, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. A notícia, por exemplo, eu não sei se no Brasil vai acontecer, mas me parece que o Facebook, na última semana anterior às eleições nos Estados Unidos, eles vão bloquear qualquer tipo de propaganda eleitoral. Olha só. É uma forma, assim, infelizmente é uma forma, vamos dizer, de evitar que notícias falsas prejudiquem, né, a maioria das pessoas que quer votar de uma forma séria e correta, né? Quero fechar com esse tema que é bacana também. Poços teve algumas alterações em questão de sessões aqui em Poços também, uma diminuição que nós tivemos até junto ao próprio tribunal, que diminuiu a questão do investimento nas urnas e tudo, né? E essa distribuição foi feita. Quem tiver alguma dúvida, até para fazer essa votação, saber certinho se não teve nenhuma alteração, até para as pessoas que precisam fazer a votação em alguma sessão adaptada, como é que elas devem fazer nessa reta final aí também. Estamos no mês de outubro, mas lá em novembro também as pessoas devem ficar atentas, né? Em relação a locais de votação, escolas, né, nós tivemos algumas alterações nas duas zonas. O eleitorado tem crescido, né? Então, assim, sempre que aumenta a quantidade de eleitores e uma escola não comporta receber aquela quantidade de eleitores, nós temos que criar um outro local de votação, nós temos que descobrir uma outra escola, de preferência, né, onde a gente possa colocar esses eleitores para votar, a gente criar sessões eleitorais. Na Zona 350, nós tivemos mais 5 novos locais de votação, né? O Instituto Federal, a Escola Haroldo Junqueira, José Gregório. A UENG, ela continua fechada, e aí nós vamos, os eleitores da UENG esse ano vão votar no prédio do Lar Irmã Catarina, que fica ao lado da UENG, né? Nós pretendemos fazer toda a divulgação, tanto pela imprensa, quanto também no local, no dia, para essas pessoas não se perderem. No caso, por exemplo, da Zona 222, tem alguns locais novos. Um detalhe importante são algumas sessões da Escola Municipal, né, do Colégio Municipal, que foram para a Faculdade Pitágoras, né? Então, assim, todas essas informações a gente está tentando divulgar, até mesmo por redes sociais, e vamos contar, né, com a imprensa para divulgar esses novos locais de votação. Em relação às pessoas que votam em salas, por exemplo, que ficam no segundo andar, que precisam subir escada, ou salas que não têm muito acesso,
e elas têm dificuldade de locomoção, elas podem ainda fazer o pedido de transferência, chamada transferência temporária, né? Vai valer só para essa eleição, para uma sessão de fácil acesso. A maior parte das nossos locais de votação, das nossas escolas, tem pelo menos uma sala escolhida para ser essa sessão de fácil acesso, né? Com porta mais ampla, né? Sem escada, com uma preocupação maior com o piso. E aí, esse ano, a pessoa vota nessa sessão e no ano que vem ela pode fazer uma transferência definitiva, mas aí tem que procurar o cartório. Bacana. Bom, Antônio, nós ainda vamos o entrevistar por outras oportunidades. Agradeço a disponibilidade. Acredito que foi bastante esclarecedor para todas as pessoas e acho que a conclusão que a gente tira realmente para que todos comecem a pensar de vez na eleição e tomar bastante cuidado com aquilo que recebe. Na dúvida, não compartilhe, como a própria campanha diz, e qualquer dúvida também, se tiver, tem outros meios para que você possa sanar pela internet, mas também aqui em nossas zonas eleitorais, né? Sim, com certeza. Vamos juntos aí fazer essa frente, né, para não ficar disseminando notícia falsa de todos os sentidos, né? A preocupação maior a gente sempre ser transparente, né? E eu acho que tanto os candidatos quanto os eleitores, todos nós, a própria imprensa, faz um trabalho muito grande nesse sentido, de evitar que o eleitor fique mal informado. A informação correta é o que ele precisa para ter uma boa escolha, né, no dia da eleição. Maravilha. Bom, e agora para você que está com a gente, nós vamos para nosso pequeno e rápido intervalo. Logo em seguida, nós iremos entrevistar o primeiro candidato nesta ordem alfabética que nós traçamos entre os 9 candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Então, daqui a pouquinho, nós estaremos entrevistando, trazendo 5 perguntas com respostas cronometradas a Eduardo Junqueira Dias, do PDT. Nós voltamos em seguida. Até já. Bom, estamos de volta, o programa Voto em Foco para você que nos acompanha. No primeiro bloco, nós entrevistamos o Antônio, ele que é chefe da Zona Eleitoral 350 de Poços de Caldas, justamente para a gente inaugurar o programa Voto em Foco, trazendo bastante informações para você que é eleitor, para você que também pôde saber os seus direitos e deveres durante as eleições. E para lembrar, o Voto em Foco ele irá desenvolver 5 perguntas para cada um dos candidatos, a partir de agora os 9 candidatos que estarão conosco, um a um, sendo entrevistados, com base em seus planos de governo. Diversos temas serão levantados e a resposta de cada um dos convidados será cronometrada. Eles terão 5 minutos, até 5 minutos, para realizarem a sua resposta. O PDT oficializou na manhã do dia 12 de setembro a candidatura de Eduardo Junqueira Dias à Prefeitura de Poços de Caldas. Esta será a primeira vez que ele concorre a um cargo público. O empresário e consultor tributário Vinícius Gadbem será vice na chapa. O partido, que tem como slogan "Poços, o futuro é agora", terá chapa pura nas eleições sem coligação. O partido terá ao todo 19 candidatos a vereadores e 11 homens e 8 mulheres. O candidato já está conosco, Eduardo Junqueira Dias, do PDT. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Galo. Obrigado pela oportunidade, ao pessoal aqui da TV Plan, a todos que estão nos assistindo. Tá certo. Começando então o nosso programa com as perguntas, lembrando que aos convites que foram feitos a esses 9 candidatos de forma alfabética, eles estarão presentes aqui no Voto em Foco. E ressaltando, cada resposta terá no máximo 5 minutos para ser respondida aqui aos nossos candidatos. A pergunta de número 1, o tema inicial será desenvolvimento econômico. Dentro de suas principais propostas está a elaboração de um plano de desenvolvimento econômico com identificações das vocações locais, estímulo à formação de polos e clusters, que seria a junção de empresas locais, bem como a estruturação de arranjos produtivos locais para pelo menos os próximos 30 anos. Em tempos de pandemia, onde nós temos um cenário completamente atípico e com alto índice de desemprego, como que você imagina elaborar um plano de desenvolvimento padrão para os próximos 30 anos, se hoje em dia nós temos este cenário de incertezas? O senhor tem 5 minutos para a sua resposta, a contar a partir de agora.
Bom, muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta, porque nós vivemos um momento de fato muito atípico e um momento muito duro, porque essa pandemia agravou um quadro que já era catastrófico. O CAGED, que é o dado que mostra o desemprego, mostrou que de janeiro até hoje nós perdemos 4.800 empregos aqui em Poços e o grosso disso foi na segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. Então quer dizer, daqui a um mês e meio, não vai ter mais seguro-desemprego, o auxílio emergencial, que para o autônomo está servindo de capital de giro, vai cair para metade, nós não sabemos até quando vai durar, então é um momento muito duro. E nesse plano de desenvolvimento, ele, por um lado, prevê que a prefeitura se desburocratize e se modernize. Então, a gente precisa flexibilizar a concessão de alvará de funcionamento, a gente precisa flexibilizar a aprovação de obra, de loteamento, né? Hoje em dia tem software para fazer tudo isso. E por um outro lado, a prefeitura também tem que ter um papel, né, de desenvolvimento de determinados setores e de amparo a essas pessoas que ficaram completamente agora desamparadas. Então, a gente pensa também num projeto de concessão de microcrédito. O que seria? A prefeitura, junto a uma instituição financeira, faria um fundo de aval, quer dizer, dentro de um orçamento ou da prefeitura ou talvez do departamento ou hipotecando uma parte do imobilizado, um fundo de aval para que a gente possa conceder crédito de R$ 300 a R$ 3.500 mais ou menos, é o estudo que a gente fez com o pessoal lá da Fundação Getúlio Vargas, e a gente espera uma taxa muito baixa, bem menor que a do mercado, 1,8% a 2,5%, para que hoje, Galo, nós temos aqui em Poços 9.500 microempreendedor individual. E o capital de giro dessa turma é o auxílio emergencial no meio dessa crise. Então a gente precisa fomentar a economia e dar amparo para essas pessoas, para que elas tenham um mínimo de dignidade. Então o microcrédito vem nesse sentido, para poder ter lá o dinheiro para comprar o seu insumo, né, para produzir aquela comida que ela faz, vender aquele sorvete, enfim. Mas as pessoas precisam ter esse amparo por uma questão de dignidade e outra econômica. Agora, em termos de desenvolvimento econômico macro, quando a gente fala nos próximos 30 anos, nós precisamos ter uma compreensão de qual é o rumo do município, né? O que a gente quer em termos de indústria, em termos de turismo, em termos de serviço, de agro, tudo isso, comércio. Então, a proposta que está aí no plano de criação de uma agência de desenvolvimento é justamente para que a gente tenha uma ação integrada, no sentido de capacitação, de mão de obra, de, por exemplo, as compras públicas serem determinadas para produtores e comerciantes locais, para que a gente possa começar a desenvolver determinados setores que nós temos uma vocação natural e são deixados de lado. E junto com isso, que é o que a gente fala muito no nosso plano de governo, é criar condições favoráveis para investimento aqui em Poços. Hoje nós temos um distrito industrial no que não tem infraestrutura nenhuma para o empresário. Tem mais de 1.000 pessoas, aproximadamente 1.000 pessoas trabalhando lá, não tem um refeitório, não tem um serviço bancário e não tem segurança jurídica. Lá tem empresário que é multado porque o lixo dele foi recolhido, levado para o lixão está irregular, o empresário é multado. Tem empresário que o esgoto foi para a estação de tratamento de DEMAI, estava irregular, o cara foi multado. Quer dizer, a pessoa não tem segurança jurídica. Então, quando vem um empresário aqui em Poços e ele vai naturalmente conversar com os empresários que estão instalados lá, a pessoa precisa ter, no mínimo, as condições favoráveis, né? Até ontem eu estive lá em Extrema conversando com um ex-prefeito para entender um pouquinho como é que foi aquele desenvolvimento. E a primeira coisa que a gente precisa é criar essas condições. Então, modernizar a prefeitura, desburocratizar a prefeitura, né, e criar condições de infraestrutura para que novas empresas venham a Poços. E essa pandemia fez com que muitas das empresas instaladas em grandes centros, por conta do home office, venha buscar qualidade de vida. E qualidade de vida é o que nós mais temos em Poços, então é fundamental isso. E também as outras vertentes, por exemplo, o turismo, que é uma vocação natural do município e tem um potencial muito grande, pouco explorado, né? Você pega os pontos turísticos da cidade, em sua maioria em condições muito precárias, nenhum tipo de articulação entre eles, nenhum tipo de turismo de experiência. 30 segundos, candidato. Perfeito. Nenhum tipo de turismo de experiência que está sendo vendido, enquanto nós temos um potencial grande hoje, né? Você pega fazenda de azeite, o zoo das aves, esses pontos turísticos da prefeitura ficarem na mão da iniciativa privada, com certeza vai ter uma revitalização deles e vai ser um ambiente mais fácil da gente conseguir atrair turista.
Tá certo, candidato. Obrigado pela compreensão também. Foram 5 minutos de resposta. Essa foi a primeira pergunta aqui do quadro Voto em Foco. Bom, o nosso próximo tema será promoção social. Dentro de suas ideias já apresentadas publicamente, consta também uma proposta no sentido de empregar pessoas em situação de rua, esse trabalho direto até na produção de água sanitária. Como o senhor pretende traçar essa estratégia de efetivação da ideia para que as pessoas em situação de rua aceitem de fato trabalhar, considerando que hoje em dia o setor já tem plena dificuldade até em levar essas pessoas para dormirem nas casas de passagem. Então, que o senhor comente, por favor, sobre a proposta, elucidando qual seria essa ideia, tanto na questão da promoção social quanto nesta questão da água sanitária. Novamente, 5 minutos para a sua resposta. Perfeito. Só uma correção, eu nunca propus que a prefeitura empregue essas pessoas. O que a gente propôs é que a prefeitura, na hora de direcionar as compras, por exemplo, comprar água sanitária, que compra num volume grande para os hospitais do município, PSF, etc. e tal, ela compre de cooperativas que lá os moradores de rua têm oportunidade de trabalhar, né? Essa proposta é no sentido de reintegrá-los socialmente, porque a população em situação de rua, ela cresce exponencialmente. E com essa crise econômica que a gente está, esse número tende a se agravar. E é fundamental que nós tenhamos projeto de reintegrar, né? Que o mercado de trabalho possa absorver essas pessoas. É claro, existem outras questões, né, psicológicas, existem a questão das drogas, da bebida, que é um problema muito sério. Mas a gente não pode tratar a população em situação de rua só pela caixinha da promoção social, né? Projetos de esporte, onde a gente possa, né, que essas pessoas possam frequentar, mas essa questão de integrá-las economicamente na sociedade é fundamental. E é por isso que a gente pensou em montar cooperativas ou já estimular cooperativas já existentes em que absorvam esse pessoal que queira trabalhar. É claro, vai ter gente que não quer, mas o que nós precisamos e o nosso intuito é gerar oportunidade para quem quer, para quem precisa e para quem está com vontade de trabalhar. Porque nós não podemos deixar ninguém sequer sem trabalhar quando a pessoa está querendo trabalhar. Isso é questão de dignidade. E dentre essas ações também da promoção social, como que o senhor pretende efetivá-las na prática? Qual delas você diz em relação a essa questão de absorção? Da água sanitária e absorção econômica mesmo. A água sanitária é um exemplo que é algo fácil de ser produzido e por isso que a gente diz para montar uma cooperativa em que a prefeitura garanta a compra. Mas não precisa ser necessariamente água sanitária, pode ser qualquer produto de fácil montagem em que a prefeitura compre num volume, numa escala alta, ela passar a priorizar, por exemplo, uma cooperativa, uma associação que tenha um impacto social, né? Seja de contratar pessoas que estão em situação de rua para elas poderem ter uma renda, seja um impacto ambiental, entendeu? Então essa foi uma questão mais elucidativa, porque o que a gente precisa é reintegrar essas pessoas que estão nessa situação na sociedade. E, de novo, gerar oportunidade para quem quer trabalhar. Tá certo. Candidato, o senhor ainda tem 2 minutos e meio, o senhor gostaria de aproveitar ainda comentando sobre o tema? Não, eu acho que pode passar para a próxima. Tá certo. Vamos então para a próxima pergunta, de número 3. O próximo tema será administração pública e emprego. O índice de desemprego em nosso país tem batido diversos recordes a cada dia mais. Muitos justificam a falta de postos de trabalho por 2 motivos: qualificação profissional e o outro, experiência profissional comprovada. Neste tema, qual o seu posicionamento para assumir o cargo de prefeito de Poços de Caldas, já que até mesmo este seria, teoricamente, um primeiro emprego com carteira assinada? Muito embora o senhor tenha qualificação e formação de nível superior, nunca teria tido a experiência comprovada na vida política ou na vida profissional de uma forma geral. Com o principal objetivo de explicar mesmo esse exemplo que nós demos junto ao mercado de trabalho. Muitas empresas exigem que deva existir essa questão da comprovação profissional, experiência comprovada e também a própria experiência acadêmica. 5 minutos para a sua resposta, candidato. Perfeito. Excelente pergunta. O que nós precisamos compreender é que hoje não existe oferta de trabalho em Poços de Caldas. Então, as pessoas vão sempre optar por aqueles que já têm uma experiência no mercado de trabalho, que têm mais qualificações no sentido de títulos acadêmicos, porque é um ambiente, de novo, hostil a investimento.
nós não criamos condições nenhuma para que venha novos investimentos para Poços, né? E o que acontece, assim, todo mundo precisa ter oportunidade, né? O jovem, hoje, e eu converso muito com os jovens aqui em Poços, eles estão completamente sem perspectiva. Porque justamente por isso que colocam nessa pergunta, pô, eu não tive uma experiência, eu me formei agora e eu não consigo trabalho, porque realmente não tem. Então, a gente precisa ampliar o tecido produtivo local. E isso requer um conjunto de medidas, assim. Outro exemplo que eu vou dar em relação a desburocratizar, que é uma bandeira central no nosso plano de governo. Eu estava visitando uma empresa aqui em Poços que 28 emprego direto, emprego com uma remuneração relativamente alta. No fundo, eles fizeram uma churrasqueira, um pequeno negócio para botar roupa para secar lá. E atrás tem um terreno que é da prefeitura, um terreno abandonado, que está cheio de lixo. E aí a prefeitura não liberou o alvará, enquanto não desmanchar tudo lá não pode funcionar. Quer dizer, compreendo que existem regras e leis, mas isso precisa ser revisto de maneira urgente, devido à circunstância que a gente está. E a gente precisa estimular quem está querendo gerar emprego e renda na nossa cidade. E a prefeitura também tem um papel muito importante nisso tudo, né? Que é ter a capacidade de sanear fiscalmente, né? Resolver a questão econômica, as contas públicas, para que a gente possa voltar a pleitear recurso no governo federal, em outras instituições financeiras, em, por exemplo, bancos internacionais que têm uma liquidez grande para investimento de cidade de médio porte, igual a Poços de Caldas, e poder investir em infraestrutura na nossa cidade. Isso é geração de emprego e renda instantânea, que é o que nós precisamos. E isso, indiretamente, faz com que as pessoas consumam mais, a economia gira mais e a oferta de emprego ela tende a crescer. O problema é que hoje nós estamos estagnados. E a cidade é um polo universitário, é um polo acadêmico, né? Então, no sentido dessa capacitação, a gente está anos-luz à frente de vários municípios da nossa região, só que nós não temos a capacidade de absorver essas pessoas. Então, muita gente que se forma aqui em Poços acaba indo para cidades vizinhas, sem perspectiva, sem oportunidade aqui dentro. E até a gente acaba perdendo um número significativo de pessoas inteligentíssimas que poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento do município, poderiam estar empreendendo, gerando seus negócios aqui, ao invés de ter que ir para São Paulo para montar a sua startup, o seu negócio. Então, quer dizer, a oferta de emprego ela está diretamente relacionada às condições que a gente proporciona para que haja investimento. E uma vez que a gente repele o investimento igual está acontecendo hoje, não vai ter emprego. Então, é fundamental que a gente crie condições favoráveis para que haja investimento no nosso município e, consequentemente, aumente a oferta de emprego para a nossa população. Candidato, mas dentro da pergunta também é um exemplo que nós fizemos uma comparação com o mercado de trabalho também para o senhor, que vem hoje para assumir uma cadeira do Executivo, né, como candidato, e o senhor não teria essa experiência comprovada, que o senhor acabou também de sair da faculdade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Seria uma primeira experiência de emprego sua? Exatamente. Na verdade, eu já trabalhei, eu formulei um programa, participei da formulação de um programa de governo em âmbito nacional. Também já estagiei no mercado financeiro, em filial da XP Investimentos. E antes disso, realmente, eu tive só a experiência acadêmica, né? E dentro da faculdade eu tive a oportunidade de empreender, montei um grupo de jovens políticos que fica na GV e na USP, reconhecido nacionalmente hoje. Fui presidente lá do diretório acadêmico, que é o maior diretório acadêmico do Brasil, da GV hoje. E, veja, o que nós precisamos é pessoas que tenham a capacidade de aglutinar gente competente em cada uma das áreas e que tenha uma visão onde nós queremos que o município esteja a médio, a longo prazo, não só a curto. E, de novo, a capacidade do político tem que ser articular junto a governo federal, a governo estadual e a órgãos até internacionais para que a gente viabilize recurso, estrutura, condição de investimento aqui em Poços e também se cerque de pessoas competentes em cada uma das áreas. Porque quem vai executar é o secretário, é a pessoa que está lá, é o servidor, e essas pessoas precisam ter um conhecimento técnico e também uma sensibilidade, né, uma empatia para que elas possam exercer o seu trabalho. E o meu papel aqui é justamente esse, é me cercar de gente competente que tenha sensibilidade, que compreenda o olhar do outro, a dor do outro, e a partir daí a gente trace aquilo que a gente acredita. Tá certo, vamos para a próxima pergunta, a pergunta de número 4.
O tema de agora será investimentos. Na apresentação de seu plano de governo, você afirma que a dívida municipal teria mais do que dobrado nos últimos 4 anos e, na mesma medida, o poder de investimento cada vez menor para Poços de Caldas. Como, então, desenvolver essa recuperação econômica e ainda conseguir, mesmo que com inúmeras dívidas, investir para o crescimento de nosso município? Bom, obrigado pela pergunta. Essa realmente é uma questão muito delicada, né? Eu tenho dito que a gente precisa resolver um conjunto de desafios estruturais para retomar o crescimento aqui em Poços. E, infelizmente, a dívida do município ela vem crescendo exponencialmente. E, de fato, ela tomou proporções hoje que é até difícil de ser controlada. Então, a gente precisa ter muito pé no chão e a gente precisa saber hierarquizar prioridades, né? O que é prioridade da gente sanear, o que dá para a gente renegociar, porque senão não está sobrando dinheiro para nada. Não está sobrando dinheiro na prefeitura. É importante que as pessoas saibam isso. Chega no final do ano, é déficit. A prefeitura gasta mais do que ela arrecada. Mesmo indo lá no DME, Galo, e pegando dinheiro do DME, a prefeitura, uma parte do excedente, do lucro do DME, vem para a prefeitura e esse dinheiro está sendo consumido no custeio da máquina pública. E enquanto ele deveria ser vinculado estritamente, né, a investimentos. É claro, nós não podemos ser demagogo e dizer, pô, caso eleito, isso vai ser só para investimento. O que a gente pensa é, primeiro ano 70%, segundo ano 50%, terceiro 30% e no último, de fato, só para investimento. Porque o DME, ele deixa de reinvestir na própria empresa uma vez que esse dinheiro vai para a prefeitura. E é muito importante que a gente tenha noção do custo da prefeitura hoje, né? Que de certa forma está insustentável. Então nós não podemos mais fechar nesse déficit todo ano, porque senão a coisa começa a sanear. E a sanear não, desculpa, a ficar insolvente. Então o que nós estamos pensando? A primeira coisa é a prefeitura hoje tem uma quantidade muito grande de imóveis, 1.608 imóveis. E a gente pegou e fez uma conta pelo valor venal. Se a gente somar todos eles, dá 560 e poucos milhões. O valor venal ele é bem abaixo da realidade, então esse número deve estar em 2 bilhões e meio. O que a gente pensa é pegar uma parte desses imóveis e utilizá-los para que a gente possa resolver algumas dívidas, como, por exemplo, com o INSS. A dívida com o INSS hoje, ela faz com que nós não tenhamos certidão negativa de débito. O que é isso? A prefeitura está com o nome sujo. Então, sem certidão negativa de débito, nós não conseguimos contrair crédito, não acessa fundo de participação do município integralmente, não acessa emenda parlamentar que deputado manda para a gente. Então, isso, sim, são coisas de difíceis compreensão, mas é muito importante que a gente tenha um projeto claro para resolver isso. Porque sem certidão negativa, Galo, fica muito difícil de fazer qualquer coisa. E essa dívida que a gente contraiu com o INSS, porque não está pagando para o INSS contribuição patronal, né, não está pagando fundo de garantia, o FGTS, quer dizer, tem um conjunto de coisas que está errado. Então nós precisamos resolver isso, porque senão quem paga a conta é o cidadão pós-caldense. O município fica sem dinheiro para investir na saúde, na educação, na segurança, que o povo tanto precisa. E também não consegue criar condições para atrair mais investimento e gerar emprego para a nossa população. O senhor ainda tem 2 minutos e 40, gostaria de continuar sobre o tempo? 1 minuto e 40, aliás. Não, eu acho que é isso, assim, eu acho que é fundamental que as pessoas saibam o tamanho do rombo que está na prefeitura hoje. Independentemente de quem ganhar a eleição, vai ser um cenário muito duro. E nós precisamos ter muita responsabilidade e pé no chão, porque não dá para assumir compromisso que a gente não pode cumprir. A gente precisa ser sincero com as pessoas. E agora é hora de priorizar os custos para resolver essas questões estruturais e direcionar para quem mais precisa, porque a população está sofrendo muito. Essa pandemia fez com que Poços se tornasse uma cidade mais pobre e o nível de pobreza na cidade tem aumentado muito. E a nossa candidatura é justamente para poder combater isso. Essas pessoas precisam mais do que nunca da política, precisam mais do que nunca do poder público para poder amparar e proporcionar uma vida digna para elas. Tá certo. O nosso último tema do programa será educação. Justamente para a gente repercutir com o nosso candidato Eduardo Junqueira Dias, do PDT.
Dentro de suas proposições está a atuação do governo junto à Secretaria de Educação para a promoção da integração dos programas educacionais nos níveis técnicos, tecnológicos e superiores com os negócios gerados no município. Como você imagina implementar os novos projetos na estrutura educacional municipal, que muitas vezes apresenta grande defasagem em todos os níveis de ensino, né? Até mesmo para poder ampliar em questão de nível técnico e tecnológico em nosso município? Certo. Eu vou tomar a liberdade de dividir a minha resposta em dois eixos. O programa de governo de educação, né, tem lá 5 eixos de proposição, enquanto isso que foi perguntado aqui é justamente naquela perspectiva da Agência de Desenvolvimento de capacitação da mão de obra local para aquelas indústrias ou para aquelas empresas, seja lá de qual for o setor, querem contratar. Então, isso que a gente trouxe nessa pergunta é a gente poder capacitar a população, né, para aquilo que determinada empresa vai precisar aqui em Poços, né? Então, seja o curso técnico para aquela pessoa ter um know-how naquela área, seja um curso um pouco mais avançado para ter que operar alguma coisa tecnológica, né? Linguagem de programação. Dentro do nosso plano de governo montar um parque tecnológico aqui em Poços, e isso é fundamental que na nossa educação tenha o estímulo à linguagem de programação, que igual antigamente a turma falava é importante saber falar inglês, hoje é importante a linguagem de programação. Já no plano de governo de educação, o que a gente tem dito muito é que nós precisamos revitalizar a parte estrutural, né, dos colégios de Poços, em termos de infraestrutura, que hoje não proporciona uma condição para o profissional trabalhar, valorizar o profissional da educação, e lá a gente colocou vários itens nesse sentido, e também, Galo, rever de certa forma um paradigma pedagógico, porque muitas vezes a nossa educação convencional, ela olha muito para nós seres humanos como um ser, né, unidimensional, quer dizer, estimula muito o 2 mais 2, o racional, o cartesiano, e deixa de estimular outras habilidades como empatia, as sensações, os sentimentos, a maneira que a gente compreende a realidade, né? Eu até costumo fazer uma reflexão que a gente se partir de um pressuposto que o conhecimento ele vem do eu e da interação do eu com o mundo. Você pega o mundo hoje, né, pandemia, fome, pobreza, o eu nunca teve em níveis tão altos de venda de ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, consumo de droga. E o conhecimento, por sua vez, está no seu ápice, né, o conhecimento técnico-científico. Então fica a reflexão para a gente, que tipo de conhecimento é esse que a gente quer estimular. Portanto, é fundamental a gente rever nesse sentido, né? Há alguns projetos aqui em Poços, né? A questão até da convivência ética, da transdisciplinariedade, que é algo muito interessante, para que a gente possa também formar cidadãos, né? Com pensamento crítico, que também tenham a capacidade de se autocompreender, de compreender as suas vocações, né? E não só pessoas que ficam presas numa espécie de enciclopedismo superficial. Porque hoje, com Google e etc., isso tem cada vez menos valor, né? O que a gente chama de soft skill é muito mais importante. Então, nesse sentido, eu acredito que a educação, essa pergunta que vocês trouxeram aqui, é mais da capacitação técnica da mão de obra local, né? Em parceria com, por exemplo, o Sistema S, para que essas pessoas tenham qualificação para essas empresas poderem contratar. Né? Por exemplo, igual São João da Boa Vista aqui do nosso lado faz isso. Eles têm lá o banco de talentos, né? Que eles têm a lista das pessoas que estão desempregadas, que estão precisando de emprego. Quando vai chegar uma nova empresa, vamos dizer, essa empresa vai precisar de tantos programadores, vai precisar de tantos torneiros mecânicos e tal. Pô, vamos ver se a gente tem aqui em Poços pessoas capacitadas para isso, e se não tiver, não tem problema. Nós vamos montar cursos de capacitação para que as empresas que venham não tragam pessoas de fora, mas contrate o pós-caldense. Porque o que acontece? Você traz a empresa e vem muita gente de fora, isso acaba sendo até prejudicial, porque é mais gente usando saúde pública, educação pública, a gente precisa de mais infraestrutura. Então a empresa que vem para Poços,
ela tem que contratar o pós-caldense. E se no nosso banco, né, de talento, no banco de empregado, as pessoas não tiverem essa qualificação, cabe a nós, poder público, proporcionar, junto em parceria com o Sistema S e outras instituições, essas oportunidades para essas pessoas. Tá certo. É isso então, candidato, gostaria de agradecê-lo, viu? As 5 perguntas aqui do Voto em Foco, com o principal objetivo em poder também entender as proposições de cada um dos candidatos. Estivemos aqui com Eduardo Junqueira, do PDT. Obrigado pela disponibilidade, viu, candidato? Obrigado você, Galo, obrigado ao pessoal aqui da TV, obrigado a todos que nos assistiram. É sempre bom ter a oportunidade da gente poder passar um pouco as nossas ideias, né, de maneira respeitosa e propositiva. Bom, é isso. O Voto em Foco volta no próximo sábado, onde nós iremos receber mais 2 candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Pela ordem alfabética, os próximos entrevistados serão os candidatos Heloísio do Carmo Lourenço, do PSB, e Hércules Tassinari, do PTB. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.